Nesse vídeo quero compartilhar com vocês uma história que eu sei já há mais de 30 anos e eu quero compartilhar com vocês em função de fatos recentes que foram divulgados aí pela grande mídia, né? Sempre aquela grande mídia, né? Eu então achei que era interessante eu compartilhar com vocês alguns fatos, tá certo? Bom, recentemente uma liderança aí, de povos chamados povos tradicionais, né, que é o termo atual que se utiliza, foi usado, esse é o termo, tá? Foi usado para ser um dos articuladores de um documento enviado lá à Corte lá Internacional de Haia contra crimes contra a humanidade sendo cometidos aqui no Brasil. Não vou entrar especificamente no objeto da peça, né, da pantomima de 50 e poucas páginas que foi encaminhado para lá, não é o meu objeto desse vídeo, né? Ocorre que esse mesmo cidadão, 30 e poucos anos atrás, era aquele que viajava o mundo junto com um cantor, né, líder de uma banda na época bastante famosa, e que ele andava com aquele ser, divulgando, né, aqueles povos, aquela coisa ali na região ali, principalmente entre Roraima, Guiana e Venezuela, né? Tá certo? É disso que eu quero tratar, né, nesse vídeo, né? Se nós nos transportarmos hoje, depois de 30 e poucos anos, Roraima agora é um estado, feito estado a partir da Constituição de 1988, que eu já em outros vídeos eu já coloquei pelo menos a minha opinião, certo? A minha opinião pessoal, de que se nós temos no estado de Roraima 60% da área é uma área de reserva, certo? E nós temos ali 500 mil pessoas, 2/3 delas na capital, por que transformar aquilo num estado? Então, é uma pergunta que eu estou fazendo. Porque os deputados federais, a remuneração deles é equivalente ao poder de arrecadação do estado de Roraima. A Universidade Federal que está lá, os professores recebem diferente de outros estados. Todo o corpo do judiciário também, o salário é diferenciado, porque estou sendo prático aqui na minha argumentação. Um estado que tem 500 mil pessoas, 2/3 está ali na capital. Qual a arrecadação de ICMS? Vive do que Roraima? Qual a capacidade produtiva de Roraima, né? Se nem arroz lá na reserva Raposa Serra do Sol, você não pode mais plantar porque virou uma reserva, tá certo? Não estou questionando o mérito, eu só estou questionando a questão da viabilidade de você enquadrar uma área daquela para ser um estado com toda a máquina administrativa e essa questão, né, de universidades, então tudo lá tem um custo igual como se fosse um outro estado, né? Agora, do ponto de vista da viabilidade, esse aqui é uma questão, né? O Roraima só tem 15 cidades, sendo que 2/3 do Burrão está na capital. Então, o que se pode esperar de viabilidade para um local como esse? Mas aí eu vou entrar de novo na questão lá do líder lá dos povos tradicionais, né, que seguia lá o roqueiro, né? O que estava por trás de toda aquela saga, né, de visita a vários países mostrando aqueles povos, é uma coisa que os serviços de inteligência no Brasil descobriram, que como existe toda uma população ali de povos tradicionais que orbitam entre Roraima, Venezuela, Guiana, né? Não tem um limite geográfico, eles têm parentescos que eles se visitam ali. É claro que hoje
eles são brasileiros, mas eles têm toda uma matriz cultural que faz com que ele tenha parentescos que estão ali a dezenas de quilômetros, e ali já é circunstancialmente já é um outro país, né? Espertamente, grupos internacionais, tendo conhecimento desse fato, eles bolaram o seguinte: o líder, que nem é exatamente dessa linha ali que está, mas ele tinha um certo protagonismo, então uma figura que se prestou a esse papel, seria o porta-voz de um pedido encaminhado à ONU. Sempre voltamos à velha ONU, que existe uma resolução já antiga da ONU, que se você conseguir caracterizar que há um certo povo ali, como se fosse uma nação, aquilo pode ser decretado como geograficamente um novo país. Como, por exemplo, os curdos ali entre Síria, Turquia, há muito tempo reivindica que seja criada uma nação curda, né? E esse era exatamente o estratagema para criar um espaço que pegasse parte ali da Guiana, de Roraima, Venezuela, e criando uma região gigantesca ali, de proporções mais ou menos com o tamanho da França, mais ou menos. Por sorte, isso é final dos anos 80, essas áreas de inteligência descobrem que por trás dessa coisa fofa, né, de fazer um movimento, né, tinha uma questão, né, que afrontava a nossa soberania. Logo ali em 1990, isso é apresentado ali para o governo Collor, né, questão, e a decisão que é tomada é criar uma nova legislação. Foi preciso ter uma legislação específica para isso, que não existia, colocando como área de proteção uma faixa ali da fronteira terrestre e dando prerrogativa de que o Exército Nacional que cuidaria da segurança dessa faixa. Então essa faixa não poderia ser vendida, alienada, enfim, não, ela pertence realmente à União e cabe à União, através do Exército, das Forças Armadas, cuidar dessa faixa. E assim foi feito, foi conseguido fazer essa mudança aí, na legislação, em tempo recorde, e isso neutralizou essa ação internacional de tentar motivar aquilo, de que essa área pudesse ser anexada como uma grande nação. Das estratégias também utilizadas é que foi criado todo um avanço dos chamados pelotões de fronteira, que eu vou deixar aqui alguns quadros, né, para quem quiser depois se aprofundar. Foram criados dezenas de pelotões de fronteira, muito próximos ali às fronteiras legais entre Brasil e esses países, de maneira a ter realmente uma presença efetiva militar controlando aquela fronteira. Só que também parte da estratégia era uma estratégia de integração com aqueles povos tradicionais que estavam ali, porque vários quartéis, principalmente na região sul do Brasil, foram desmobilizados. Aqueles que eram recrutas foram evidentemente dispensados, e aqueles que eram realmente os profissionais de carreira do Exército foram transferidos para essas unidades no norte, né? Novos recrutas seriam então convocados por quem? Para aquelas populações que habitavam ali. E evidentemente vários jovens daquelas populações tradicionais
até por uma questão de conhecer uma atividade, né, de saber como operar um rádio, uma atividade de domínio ali do espaço, né, eles se alistaram realmente como recrutas, recebendo inclusive um soldo, né? Isso foi interessante, porque me foi relatado por oficiais que comandaram esses pelotões naquela época, estou falando do começo dos anos 90, que era muito interessante, porque apesar deles serem de tribos distintas e com o tipo de uso da língua característico da sua tribo, enquanto eles estavam ali dentro do pelotão, você tinha que falar português, né? Só em momentos assim, de recreação, de coisas assim, que ele poderia estar usando a língua original dele. Então isso foi muito importante, porque o fato de ele ter contato com os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, todo aquele ritual de uma atividade militar, deu a eles também um sentido de brasilidade. Eu vendo esses dias a entrevista de um líder que foi recruta de um pelotão desse, ele reconhece que isso foi para ele uma maneira dele se integrar e até para ajudar a lutar contra as reivindicações, contra garimpo ilegal, uma série de coisas que está acontecendo fortemente, infelizmente, em Roraima. Então isso foi uma estratégia muito inteligente, porque em vez de você usar essa estratégia internacional de desagregar esse grande espaço territorial do Brasil, o que o Exército Brasileiro conseguiu fazer é integrar essas pessoas como brasileiros, ainda que sejam ali, ainda continuam membros daquelas comunidades tradicionais, mas eles se sentem brasileiros, porque eles tiveram contato com os valores que o Exército passou a eles sobre o que é a pátria, o que é o controle de um território, as técnicas que passaram para eles, e eles, mesmo depois de voltarem para suas comunidades, isso agregou bastante. Então, isso é primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Outra coisa importante, nessa época se forma aqueles movimentos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, movimento de esquerda, de guerrilha, e muito próximos da fronteira com o Brasil. Em algum momento, eles, exatamente para roubarem armas e tal, eles atacam, não nessa região de Roraima, foi uma região ali, se não me falha a memória, do Acre, de Rondônia, acho que foi Acre, e de fato atacam um desses pelotões de fronteira brasileiros, achando que eles ficariam sem uma retaliação, né? Não vou entrar em detalhes no caso, mas o Exército realmente foi atrás desses guerrilheiros, já em território colombiano, recuperou as armas e tal, e eliminou todos desses guerrilheiros das Farc, né, no confronto. E aí retornou para a fronteira brasileira, a partir desse momento nunca mais contingentes das Farc cruzaram a fronteira brasileira, porque eles sabiam que seriam recepcionados com a devida cortesia, né? Então esse é um exemplo concreto de como foi importante essa mobilização e esse posicionamento dos pelotões de fronteira no Brasil. Então eu acho que vale a pena estudar, tem vários vídeos que estão disponíveis ao longo do YouTube,
mostrando as dificuldades e o trabalho valoroso que esses profissionais das Forças Armadas, que não depende só do Exército, quer dizer, todo o transporte, a grande maioria é feita por helicópteros ou por aviões, seja do Exército, seja da Aeronáutica, em situações bastante limitadas, né? Há uma série de acidentes que acontecem porque as pistas não se enquadram em padrões que seriam normais da aviação comercial. Então esses profissionais estão arriscando a vida em operação em locais extremamente desfavoráveis. São eles que estão explodindo literalmente pistas clandestinas para garimpo, para tráfico, enfim. E finalizando aqui, eu diria para vocês, é muito pouco o que nós conseguimos ver através da grande mídia, porque ela não tem interesse em mostrar, em fazer documentários, né, a respeito desses profissionais. Então, finalizo por aqui e convido a todos que conheçam bem o trabalho das Forças Armadas nos pelotões de fronteira no norte do nosso país.